Olá, esse é o Cliente em Pauta, o projeto de press releases em formato de vídeo da Senso Comunicação com seus clientes em assessoria de imprensa. O tema de hoje é psiconeuroimunologia clínica, uma ciência que estuda a integração entre os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. E para falar sobre este assunto, eu converso hoje com a Gabriela Castro, ela que é fisioterapeuta especialista em neurologia e osteopatia e mestra em psiconeuroimunologia clínica. E essa pauta é do nosso cliente, o Plumbon Institute Brasil, que trará ao país em 2026 o Master em PNI Clínica. Gabriela, é um prazer tê-la aqui conosco e na sua primeira fala gostaria que você trouxesse aqui para quem está nos acompanhando o que é a psiconeuroimunologia clínica e por que ela é então considerada uma ciência que integra, como eu disse na abertura, os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. Mais uma vez, muito obrigado, Gabriela. Boa tarde, Moura. Obrigada pelo convite. E a psiconeuroimunologia clínica, ela nasceu da mente inquieta de um cientista holandês que se recusou a segmentar o ser humano, como hoje, dentro da medicina e várias vertentes da saúde, temos segmentado muito. Então, ele entendeu que tudo está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se o sistema imune está presente em todo o corpo e o nosso corpo funciona de maneira integrada e o que eu penso, o que eu sinto interfere em todos esses sistemas, como é que eu poderia segmentar? Então, ele une a biologia à experiência humana, o texto que é o ser humano com o contexto em que ele vive. Então, considerando todos esses sistemas, mais sociologia, endocrinologia e dentro de tudo baseado em ciência. Sim. E como que a PNI clínica, Gabriela, ajuda a entender problemas tão comuns hoje em dia, né? Ainda mais nesse momento pós-Covid-19, né? Que ainda é um passado muitíssimo recente, como estresse crônico, ansiedade e outros problemas assim do nosso mundo contemporâneo hoje, que é a obesidade, assim como as doenças autoimunes. A nossa biologia, ela evoluiu há milhares de anos, com estímulos que eram estressores e agudos, como frio, calor, fome, sede. A gente é disposto a tudo isso. E dentro desse contexto também, momentos de sede e descanso, de atividade intensa e pausas. E desde a Revolução Industrial, a gente passou a comer comida industrializada, com aditivos químicos, ultraprocessada, o nosso ar, ele é contaminado, a nossa comida, ela tem veneno, e o nosso sistema, ele não reconhece essas coisas. E além disso, eliminamos todos os fatores de morte aguda, de risco agudo, que hoje, se a gente tem frio, a gente usa um aquecedor, se agasalha, o calor, a gente usa o ar-condicionado, comemos o tempo inteiro, nos movemos pouco. Acrescentamos a isso também que a rotina de trabalho, ela é um pouco mais intensa do que costumava ser, né, e tudo isso impacta muito o nosso sistema. E tudo que o nosso corpo conhece e reconhece como dele, para gerar adaptação, foi tirado de nós. Então, com isso, a gente passou a apresentar doenças crônicas. E a saúde, na verdade, ela é a capacidade do nosso corpo de se adaptar ao meio. E a gente ainda não conhece esses estímulos nocivos. E quais são as evidências científicas em torno disso aqui que estamos falando, da PNI clínica, que de fato mostram, essas evidências mostram que essas mudanças no estilo de vida podem melhorar a saúde física e mental de uma determinada pessoa, Gabriela? É, a psiconeuroimunologia, ela nasceu da ciência, né? O Léo é um estudioso, que é o pai da PNI clínica, e é também o que criou o Plumbon Institute, que a formação que a gente está trazendo vem através do Plumbon Institute. Ele conectou todas essas evidências que existem hoje, que já sabemos que os fatores emocionais, sociais, ambientais, eles influenciam diretamente na nossa biologia. A solidão, o medo,
o isolamento, o pensamento tóxico, eles ativam vias inflamatórias. E o contrário, quando a gente ri, quando a gente faz parte de um contexto social saudável, as interações, a exposição à natureza, o sono adequado e nos mover, isso são coisas que são anti-inflamatórias. Então a PNI ela vai reunir esse conhecimento, a nossa fisiologia, a nossa biologia, para que o nosso organismo se adapte e seja mais flexível. Nós vivemos hoje, né, Gabriela, um cenário de saúde que nós temos muitas doenças crônicas, né? E assim, como doenças cardiovasculares, como câncer, né? Diversos tipos de câncer, e a cronicidade faz com que as pessoas assim até sobrevivam bem, na maioria dos casos, após o tratamento oncológico, mas nem sempre com a melhor qualidade de vida, né? E nesse sentido de cronicidade das doenças, a gente acaba se esquecendo da importância de se viver a plenitude da sua saúde, né? A qualidade de vida. Então, o que eu gostaria de entender contigo é como trazer esse conceito, né, diante desse cenário tão presente na medicina hoje, né, e das áreas correlatas de saúde, não só a medicina, que lidam tanto desta forma com a saúde, em um contexto em que tenha mais o entendimento, conhecimento sobre esses aspectos trazidos pela PNI clínica e o quanto que isso pode ser trazido, inclusive, por meio desse Master em PNI clínica que o Proibon Institute está trazendo em 2026. Quando a gente enxerga o ser humano de forma integral, analisa o texto e o contexto, você devolve a biologia que nos pertence, desperta essa biologia, ela já existe, né? Para uma pessoa, você recupera a capacidade dela de enfrentar desafios e de uma forma saudável, né? Sem adoecer. E lembrando que o sintoma, ele não é o problema é o problema, o sintoma é o sintoma. Então, tratando o ser humano, buscando as causas, porque o sintoma é só um sinal de que tem algo errado, e buscando as causas reais que levaram essa pessoa a adoecer. Porque uma mesma patologia pode ser gerada por milhares de fatores desencadeantes. Gabriela, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Esse foi o Cliente em Pauta, com o tema Psiconeuroimunologia Clínica, uma pauta do nosso cliente Proibon Institute Brasil. Você que é jornalista e quer falar com nossos porta-vozes, os contatos da assessoria de imprensa estão na descrição deste vídeo. Obrigado a quem nos acompanhou e até o próximo episódio.